Boa noite, sejam todos bem-vindos ao webinário da Casa Espírita Irmã Sheila. Que a paz e o amor de Jesus possam sempre nos envolver. Hoje, nosso webinário será com Jorge Elahá, que trará para todos nós importantes reflexões sobre o tema mediunidade e pandemia. Mas antes de iniciarmos a nossa exposição, eu quero convidar o nosso querido Afro Stefanini II, psicólogo, expositor espírita e autor de várias obras espíritas, para nos conduzir na prece de abertura. Em nome de Jesus, gratidão, minha irmã, e a todos os irmãos, oremos. Senhor, luz clarificadora do nosso coração humano, coração que caminha passo a passo, no trabalho interior da autoiluminação. Temos vivido as verdades colocadas pela tua sabedoria divina sobre os rumos da humanidade. E cada um de nós, tendo a oportunidade de adentrar na profundidade dos teus ensinos, há de encontrar o consolo necessário, a pacificação da alma e a certeza que todas as tuas promessas se concretizarão, pois elas são feitas dos pilares das leis divinas, leis profundas que iluminam a consciência. E por isso, Senhor, nesse momento, nos colocamos à disposição como instrumentos, como vasos de barro, com as nossas rachaduras, mas quem sabe úteis para podermos oferecer o pouco daquilo que temos em nossas próprias possibilidades, na confiança do muito que o Senhor oferece a todos nós. Que a tua paz ilumine-nos o coração de nosso querido Jorge Elahá, que será para nós hoje o girassol escolhido para falar em teu nome. E que o seu espírito de amor abrande, apacente as almas sofredoras em aflição, em depressão, em pensamentos negativos ou adoentados, com a mais viva esperança, Senhor, e o mais profundo otimismo na vida espiritual e nas leis divinas. Permaneça conosco hoje e sempre, que assim seja. Antes de iniciarmos a nossa exposição, gostaríamos também de agradecer à Web Rádio Fraternidade que está conosco esta noite. É uma alegria imensa para todos nós receber o palestrante dessa noite, Jorge Elahá. Jorge Elahá, formado em Engenharia Eletrônica, com mestrado em Administração pela Universidade Federal de Rondônia, é analista de pesquisas do IBGE. Iniciou no movimento espírita no estado do Pará em 1980, trabalhando em grupos de jovens e na evangelização infanto-juvenil. Em 1987, mudou-se para Rondônia, passando a atuar no movimento espírita federativo estadual nas áreas de estudos e palestras. É primeiro secretário da Federação Espírita de Rondônia e expositor espírita em diversos estados do nosso país. Apresenta o programa de perguntas e respostas Pinga Fogo, transmitido pelo YouTube às segundas-feiras, às 21 horas. Hoje, Jorge Elahá irá trazer para nós profundas e importantes reflexões sobre o tema mediunidade e pandemia. E contará também como nosso mediador o nosso Afro Stefanini II. Jorge Elahá, seja bem-vindo, meu amigo.
A palavra é sua. Muito obrigado, Vanessa. Uma boa noite para você. Meu querido amado Afro, uma boa noite para você, meu querido. E uma boa noite maravilhosa para todos que estão ligados conosco nessa nossa live de hoje, do nosso estado do Mato Grosso. Um prazer imenso estar hoje no estado vizinho, a gente poder fazer o trabalho que a gente se sente convocado pela necessidade de divulgar essa mensagem espírita. Como está você, Afro? Tudo bom? Agradeço a sua presença, meu irmão, meu querido amigo, sentindo que esse seu amor por Mato Grosso é vivo, porque eu sou uma das testemunhas. Você sempre que pode me manda as datas comemorativas do que acontece aqui. Por exemplo, quando é aniversário da federação, olha eu recebendo o WhatsApp do Elahá. Tantos anos da federação, tantos anos do Centro Espírita Cuiabá, tantos anos. Quer dizer, é um carinho por Mato Grosso genuíno, real, e nós agradecemos profundamente. Mas já aproveitando a sua presença, amigo, para todos que estamos aqui, dentro do tema elegido mediunidade e pandemia, gostaríamos de começar, aproveitando essas reflexões do momento que estamos vivendo, sobre como você hoje observa o compromisso mediúnico diante da natureza profunda que o ser humano tem de encontrar um sentido para a vida, de encontrar a razão, e como que está sendo, na sua percepção, conforme, né, a codificação e até o que nós estamos presenciando hoje dos trabalhos nos centros espíritas, do trabalho no movimento espírita, como você vê o empenho, né, do trabalho mediúnico e a seriedade que nós deveremos buscar nesse trabalho para realmente contribuir com o objetivo maior da doutrina espírita no planeta? Pois é, Afro, essa é uma questão muito interessante, porque quando a doutrina espírita surgiu, isso lá no século XIX, a gente não tinha essa visão que hoje nós possuímos do que seja a mediunidade. Ela surgiu num período em que, de certa maneira, as pessoas estavam muito mais interessadas no fenômeno em si, na realização de determinadas reuniões que aconteciam, em que as manifestações dos espíritos eram tidas como coisas extraordinárias. É um período de médiums incríveis, como Eusápia Paladino, você tem Florence Cook, na Inglaterra, Eusápia Paladino na Itália. Na Inglaterra também nós tivemos um diferenciado, que é o Daniel Douglas Home, que ele é uma pessoa diferente do povo da sua época, né? Porque ele era não somente um excelente médium no sentido dos fenômenos, mas ele tinha uma conduta acima de qualquer suspeita, era um homem extremamente bom, ele tinha uma visão muito ligada aos aspectos que dizem respeito à conduta moral das criaturas. E aí você vai encontrar médiuns como, por exemplo, nós temos no Pará a Ana Prado, que é um médium também impressionante. Havia no final do século passado, no início do século XX, uma quantidade enorme de médiums impressionantes. Médiums que, inclusive, eles não tiveram uma formação. Foram pessoas que, de repente, se viram médiums e os fenômenos com uma pujança imensa. E, de certa maneira, isso acaba tomando o movimento espírita, assim, até como que de assalto, porque a gente não sabia nem o que fazer com pessoas tão impressionantemente dotadas da condição de mediunidade. É como, por exemplo, o caso de um Chico Xavier, que na década de 30, no Brasil, eclode uma mediunidade pujante, impressionante, como nada se tinha visto antes. Quer dizer, é um momento em que a gente está, na verdade, muito mais focado no fenômeno em si do que, de repente, no que era esse fenômeno em termos de consequência. E aí, quando você pergunta sobre o compromisso, é muito interessante o que acontece historicamente nessa época da história do Espiritismo. Nós vamos ter um período de médiums espetaculares, prontos,
que chegam já com a ostensividade da mediunidade completa dentro do movimento espírita. Uma coisa incrível. Na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, os médiuns eles eram prontíssimos. Kardec trabalhava com médiuns de altíssima precisão naquilo que apresentava, nas comunicações que recebia. Então, era um momento onde a intensidade do fenômeno era muito forte. E nem todos percebiam a consequência moral daquilo que eles estavam gerando em termos de fenômenos. Era um cenário muito maior, né, Lara? Era algo tão profundo que eles não estavam ainda tendo a noção do que era aquilo exatamente, né? Não, eles não sabiam. Por exemplo, a Ana Prado, por exemplo, no Pará da década de 20, ela era católica. Ana Prado era católica e ela produzia fenômenos de materialização impressionantes, mas ela continuou católica. Ela produzia os fenômenos, não existia lugar onde fazer essas reuniões, e aí o irmão Jacó, Frederico Finer, perde a filha, Raquel Finer, pega um barco, vai para o Pará, atrás de Ana Prado, para ver se ele conseguia enxergar a filha, ver numa materialização, e ele compra um prédio, o prédio da União Espírita Paraense, na Avenida Carlos Gomes, número 45, que tem até hoje lá a sede histórica da União Espírita Paraense, foi comprada por ele. Ele comprou para ter um lugar onde fazer reuniões, que ele queria ver a filha. E ele acabou tendo 2 reuniões que a filha se materializa, ele a enxerga. Mas Ana Prado não tinha noção do que estava acontecendo. Fenômenos impressionantes eram produzidos e os médiuns não se davam conta de tudo isso. Você tem Florence Cook do mesmo jeito, a inglesa que produzia as materializações de Kate King, também não tinha uma visão clara do que era, o que de fato, qual a consequência moral daquilo que ela fazia. Ela só produzia os fenômenos, se impressionava com os fenômenos, mas o fenômeno pelo fenômeno. Coube ao tempo essa reflexão que você está falando. Essa reflexão aí que você fala de que nós temos uma consequência disso e o compromisso com a mediunidade, isso só vai acontecer com o tempo. Porque no início as pessoas chegavam prontas, participavam da reunião, havia uma disciplina para participar das reuniões, mas não havia uma formação, não havia um estudo para que as pessoas pudessem efetivamente exercer a mediunidade e não havia um comprometimento efetivo na conduta das pessoas. Você vai encontrar isso de maneira bem interessante na obra Missionários da Luz, que logo no começo do livro, os mentores estão cuidando de um grupo mediúnico de médiuns todos tortos. A reunião mediúnica tem 3 médiuns. Um médium come demais, chega com a barriga imensa, passando mal. O outro tem graves problemas com a sexualidade, graves problemas. E o terceiro vai bêbado para a reunião mediúnica. Esse era o grupo mediúnico. Por quê? Porque naquela época não existia, de certa maneira, nada que pudesse orientar as pessoas. Não, a melhor maneira de produzir é assim. E a gente vai viver muito tempo dentro desse formato. Você vai ver, por exemplo, no livro Nos Domínios da Mediunidade, que é uma obra que André Luiz escreve nos anos 40, 50, a casa espírita que ele frequenta, a reunião mediúnica é pública. Então, tem a mesa mediúnica, as pessoas vêm, sentam nos bancos e elas dão passividade no banco. Aí você doutrina as pessoas na mesa e doutrina os presentes que estão na reunião. Isso foi uma prática do movimento espírita durante muito tempo. Nós vemos muitos anos esse modelo. Tivemos muitas mudanças da prática, né? Se nós pegarmos da codificação ao entendimento como nós entendemos hoje uma reunião mediúnica e a formação de um grupo, o compromisso desse grupo, quantas experiências e quantas situações pessoais os médiuns passaram, pessoais os companheiros do movimento espírita passaram, e muitas vezes dessas experiências, algumas exitosas e outras, às vezes, espantosas, surgiram as chamadas necessidades de conversação entre os órgãos
para que houvesse realmente depois um processo que desse uma unificação de fato, né? Por isso que hoje a gente vê o trabalho da Federação Espírita Brasileira propondo um processo que dê a isso a seriedade de um trabalho mediúnico. As pessoas falam, isso vem da cabeça de alguém. Não, não vem da cabeça de alguém. Isso vem da experiência, do afluente de muitos anos e de muitas questões que depois, transformado em conversas entre os membros espíritas, lá no CFN, Conselho Federativo Nacional, e outras formas, vem e agrega hoje o que a gente consegue compreender como sendo a boa condução de um grupo mediúnico. Seria isso? Isso é um processo de construção coletiva. A gente teve um período em que as reuniões mediúnicas eram simplesmente para estudo, né? Você vê na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas uma preocupação muito grande com o fenômeno focado na manifestação. Então, assim, preocupação, o regimento da Sociedade Parisiense era jogo duro. A pessoa a pessoa só podia participar da reunião se ela fosse membro da sociedade. Se ela não fosse, ela não participava. Para participar, havia algumas reuniões do mês que era facultado um número de cadeiras para visitantes. Então, você tinha que dizer, olha, eu vou trazer uma pessoa para conhecer, então eu preciso de um aval aqui para trazer um não frequentador. Beleza, qual é o nome dele? Aí pegava o nome da pessoa e liberava uma cadeira para ele, mas era um número restrito, não vou lembrar agora, umas 5 cadeiras que você tinha, que você podia usar para esses visitantes. Só que o visitante só podia ir 2 vezes. Ele vinha a primeira e vinha a segunda. Na terceira, ele tinha que se filiar. Ou ele se filiou, ele não vem mais. Então, tinha toda essa forma de funcionamento, era tudo muito rígido, muito assim, mas não havia uma leitura de uma reunião mediúnica para socorrer assistir as entidades no mundo espiritual, prestar um processo de acolhimento. Era uma reunião para investigação. Você está onde? Quem é você? Morreu quando? Por que você está assim? Anota aí, olha, aconteceu uma manifestação, teve isso aqui. E vai juntando um acervo de documentação. No Brasil é que a gente tem essa mudança de uma reunião mediúnica mais no sentido de socorro, que é um formato muito próprio de Bezerra de Menezes. É ele que faz esse formato de reunião mediúnica que atende os infelizes, que conversa, que doutrina, que acolhe. É com ele que vai surgir. Só que mesmo nesse período, a gente não tinha um processo de estudo, não havia. Você vai ter os médiums ingressando, era muito comum no movimento espírita. A pessoa diz assim, olha, eu sou médium, então vá para o centro espírita. Você agarra lá, olha, eu sou médium, então senta aí, vamos dar passividade. A pessoa não tinha preparo, não tinha informação de nada. Então, isso foi um período até longo dentro do movimento. Longo, muito tempo. Aí os centros espíritas começaram individualmente a ter a ideia de formar seu corpo de médiuns. Então surge uma iniciativa num estado, surge uma iniciativa no outro, essa ideia vai pegando o corpo, e aí quando chega na década de 70 é que a gente bate o martelo e diz, nós temos que estudar para poder trabalhar mediunicamente. Aí é que o movimento espírita vai se organizar nesse sentido. Então, todo esse processo que a gente tem de formação de médiuns, de reunião mediúnica privativa, de curso de estudo sistematizado, depois do estudo de ERG, é uma coisa razoavelmente recente, não é de sempre. E aí, no modelo que a gente tem hoje, as coisas funcionam mais ou menos assim. As pessoas entram na casa espírita, geralmente entram pela palestra ou pelo atendimento espiritual. Quando elas estão mais entrosadas na casa, elas vão para o estudo sistematizado, participam do ESG 1, 2, 3 anos, que é o tempo típico das apostilas do estudo sistematizado. Terminando essa apostila, aí ela pode ingressar em outros grupos de estudo. Então, tem o EAD como opção, tem as obras de André Luiz, tem a obra básica, tem uma série de coisas, e as apostilas do estudo da mediunidade, que aí você vai começar a criar o vínculo do grupo, as pessoas estudarem mais aprofundadamente mediunidade e também terem a chance de já irem exercitando meditação, vibração na reunião de estudo, e aquilo vai, no futuro, desembocar num grupo mediúnico. Então, é uma longa caminhada que a gente tem
hoje no movimento espírita, e que vai aproveitando os médios numa visão muito diferente, que é, não preciso, como diz Kardec no livro dos médios, se tiver que escolher entre um bom médium e um médium bom, fique com o médium bom. É verdade. Com um bom aquele médium. Que é simpático aos bons espíritos, né? Sim, porque o trabalho mais importante é o trabalho de transformação íntima e de socorro aos que padecem. O período de confirmação técnica de que a imortalidade é um fato, ele já está consolidado. Nós estamos consolidados. Aí tem gente que diz assim, mas a gente não tem mais uma reunião assim para consolidar que o espírito existe e tal. Tem. A gente não tem tantas cartas consoladoras até hoje que a pessoa recebe. Estou aqui com a vovó Cotinha e meu primo fulano, tal. E os detalhes que acontecem nessas cartas que demonstram nitidamente a sobrevivência do espírito é a forma de comprovação do espírito com o beijo da misericórdia. Ao invés de fazer uma reunião para dizer, espírito materializou, está aqui, botou a mão na panela. Não, ele vem para falar para a mãe dele, mãe, sou eu, o Beto, eu estou vivo, mãe. Estou com a minha madrinha. Então, assim, você alia as duas coisas, o poder de comprovar com a capacidade de consolar. Então, nosso movimento passou por transformações muito profundas. E hoje, a gente, nesse ensaio de como funcionar, nós funcionamos dessa maneira hoje, com uma formação mediúnica baseada no estudo, na participação das pessoas na casa espírita, criando um ambiente bem mais interessante para o nosso movimento. Né? E veja que interessante que você traz, de toda essa linha histórica, e de como os processos eles não são abruptos, nós vamos passando por gradações, e essas compreensões, eles vêm do afluente da experiência, depois eles vêm do afluente da constatação mesmo, moral da situação, depois há uma mudança de paradigmas entre todos ali, por exemplo, uma geração concorda com uma coisa, mas vem uma outra geração e diz assim, olha, eu entendo vocês, mas a questão agora não é bem assim, e às vezes a outra geração, que também foi muito fiel, foi muito trabalhadora, às vezes tem até dificuldade de entender o que a nova geração está trazendo, ou está colocando no sentido de vamos fazer mais a questão do estudo, mais da ordem, estudo, o negócio, o espiritismo, então você vê que mesmo entre os bons intencionados, havia desafios, né, entre gerações e gerações. E aí você traz uma questão muito interessante, que quando você desenhou, né, a partir da década de 70, a força e essa afirmação de como o estudo, o processo, a cooperação realmente de um movimento espírita unificado, o papel que o espiritismo teve desde o início do século XX, aliás, final do século XIX, início do século XX, também para se diferenciar das outras formas de entendimento de mediunidade, que era de outras crenças, de outras naturezas, foi um esforço enorme. Foi um esforço hercúleo explicar o que é mediunidade numa visão espírita dentro de um país nosso, gigantesco, com um sincretismo religioso imenso. E foi um bisturi, né, que o Bezerra teve que fazer um trabalho ali inicial, mas outros vieram aproveitando e auxiliando, e aí a gente não pode descartar o papel do trabalho mediúnico do Chico, né, nessa linha importante que deu a base, e que hoje forma esse centro espírita com foco no estudo. Mas eu não quero alongar a minha pergunta para você, porque eu quero aproveitar essa estrutura que você nos deu e questionar a seguinte questão. Estamos no ano 2021, Elahá. 2021. Com uma experiência, eu acredito que, do ponto de vista histórico do movimento espírita, ela é completamente sem precedentes. Penso eu que, do ponto de vista histórico, do mundo já é também sem precedentes em alguns aspectos, mas do movimento espírita é sem precedentes, como a experiência da pandemia, ela fez com que muitos detalhes, né, na experiência prática dos trabalhadores de centro espírita mudassem. Centros que, né, precisaram fechar, por decreto, inclusive, né, das autoridades, que uma explosão de conteúdo online, como nunca se viu, né, no movimento espírita, né, atendimentos online de apoio fraterno, que também se expandiu incrivelmente nesse período que a gente está vivendo, novidades, né,
Mas aí vem a pergunta que eu quero oferecer, assim, pensar junto com você e receber de você a sua reflexão, né, nesse sentido, para todos nós. Com essa estrutura de um centro espírita, preparado para o estudo, preparado para a seriedade que hoje a gente tem, né, poderíamos dizer que agora nós estamos, assim, numa ponte fundamental para o desenvolvimento de um discernimento espírita profundo, ou seja, um jeito de pensar mesmo espírita agora fica cada vez mais importante, principalmente quando a gente passa por experiências que o movimento espírita se deparou em saber como usar o discernimento, por exemplo, se eu fico ou não numa reunião mediúnica, se a gente para ou não para de atuar numa reunião mediúnica, né? Se a gente deixa quanto tempo o centro espírita fechado, o que a gente faz? Volta, aplica passe ou não aplica passe? Quer dizer, no final das contas, as perguntas que eu ouço de muitas pessoas é assim, o que eu faço com o meu discernimento agora como espírita? Esse é um ponto que a gente está vivendo, não é isso? Vamos abordar, porque aí tem muitos pontinhos para a gente puxar. Acho que tem uns 4 ou 5 aí para a gente comentar. Vou puxar o primeiro deles. Vamos lá. O aspecto da legalidade. O aspecto da legalidade. Muitas pessoas dizem assim, mas é um absurdo o centro espírita fechar. E o atendimento ao próximo? E o amor ao semelhante? Como é que fica isso? Está com medinho de morrer. Está com medinho de morrer. Porque se os espíritas acreditam que existe vida após a morte, então o centro tinha que estar aberto. Não devia estar fechado. Essa é uma reflexão que ela colide com alguns pontos que a gente precisa respeitar, que é a legalidade, o estabelecimento daquilo que as autoridades colocam. Então, nós estamos vivendo entre a lei dos homens, temos que respeitar a lei dos homens. Em que sentido? Há uma determinação legal para que as instituições de caráter religioso, as que não são, mas que reúnem um grupo grande de pessoas, que elas se mantenham fechadas. Isso não é um atributo para a centro espírita, é uma determinação das nossas autoridades sanitárias. Então, nós não podemos romper com esse compromisso, porque isso faz parte da nossa condição de sociedade civil. Nós, quando estabelecemos um estatuto da nossa casa para funcionar, nós, de certa maneira, nos submetemos ao modelo que a sociedade possui. Como é que funciona? Tem que ir no cartório, tem que registrar, as autoridades são essas. Sim. Nós temos que reconhecer a importância e o poder constituído das autoridades que tem. E ninguém pode, a pretexto de ser espírita, afrontar o poder que está estabelecido na nossa sociedade. Então, a gente precisa fazer. E se eu não quiser? Bom, se a gente não quiser, nós temos um problema que pode acontecer. Imagine uma pessoa que já tem uma certa idade, ela tem 80 anos de idade, ela não sai de casa para lugar nenhum. Ela está reclusa, ela não tem contato com ninguém, ela está tanto tempo na pandemia, assim, reclusa, que ela entrou em depressão. E os filhos disseram, meu Deus, o que a gente vai fazer? Vamos procurar um centro espírita para dar um apoio para ela. O centro espírita lá está aberto. Aí você pega essa senhora de 80 anos, leva para um atendimento presencial na casa espírita. Vamos admitir que essa mulher pegue Covid. Ela pode nem ter pego na casa espírita. Ela pode ter pego no supermercado. Sim, mas pega. Pode ter pego no supermercado. Ela pode ter pego quando foi pegar a comida do iFood na porta de casa. Mas o que os filhos vão dizer? Mamãe pega a comida do iFood a vida inteira. Mamãe faz supermercado toda semana. A única coisa que ela fez diferente foi ir no centro espírita. Onde ela pegou? Centro espírita. E aí o cara vai mover uma ação contra o centro espírita. Vamos dizer que essa mulher desencarna. Vai mover uma ação contra o centro espírita pedindo uma indenização. Então, não é que a gente vá parar o trabalho de socorro às pessoas. Nós temos que encontrar alternativas para que a gente consiga atender as pessoas sem a necessidade de nós nos expormos na condição de sermos uma instituição que afronta o poder público. O movimento espírita ele tem uma vantagem maravilhosa em relação a várias outras religiões.
nós vivemos com muito pouco. Nós nem precisamos muito de dinheiro para funcionar, porque tem que pagar a luz, tem que pagar a água, pagar algumas coisinhas. Então, com pouco dinheiro a gente segura o centro espírita funcionando, não precisa de tanta coisa. Agora, existem outras instituições religiosas que precisam de mais recursos para funcionar, porque elas têm uma folha grande, elas têm despesas grandes e a casa precisa movimentar para que ela consiga ter recursos. Não é o caso do movimento espírita. A gente não precisa dessa. E as nossas contribuições para o movimento espírita pode ser feito com a casa fechada. Só, fulano, manda aí, tal, aí faz um pix, manda, pronto, acabou, está resolvido o problema. Então, a gente não tem essa imperiosa necessidade do ponto de vista econômico de manter aberta. Agora, sim, eu não posso cessar o trabalho de socorro que eu preciso fazer. Então, aí a gente vai usando a criatividade para atender as pessoas sem a necessidade de abrir a casa. Saindo um pouquinho do nosso tema da mediunidade, mas não saindo da questão da pandemia, o trabalho de atendimento fraterno pelo diálogo, como você bem mesmo lembrou, pode ser feito de maneira virtual. Você estabelece um celular que não deve ser o celular do trabalhador, é um outro chip para que a pessoa tenha privacidade, aí é um chip da casa, você atende as pessoas por aquele chip e pronto. Você consegue atender, bota uma chamada de vídeo, atende, conversa. Então, você consegue fazer. E, com isso, garante o acolhimento às pessoas sem a necessidade de você ter que expor a casa nesse momento, se tornando rebelde. O trabalho assistencial também pode ser feito. Como? Ao invés de todo mundo se reunir para montar a cesta básica e todo mundo ir levar a cesta básica, ou as pessoas virem para o centro espírita para receber a cesta básica, a gente faz sistema de rodízio. Esta semana, fulaninho A vai fazer as compras e vai montar a cesta na casa dele. Vai botar no carrinho dele e vai distribuir lá. Semana que vem, fulaninho B faz a mesma coisa. Então, a gente não aglomera e não deixa de atender as pessoas. A gente faz o serviço... Divide a forma de entregar, inclusive, né? Faz escalas, né? Faz escalas. Eu vou entregar para 20 famílias. Semana que vem, fulano entrega para as 20 do bairro X. Na outra semana, outra pessoa entrega no outro. Então, a gente não precisa estar junto. A gente se junta no WhatsApp, conversa, discute. Tá, então, vou passar o recurso para a tua conta, você vai, compra e deixa lá. Pode deixar. Puxa, a gente tem hoje tanto recurso tecnológico que faz com que isso possa ser feito dessa maneira. E como você bem lembrou, na parte das palestras, meu Deus, quanta live estão criando. Eu não consigo assistir, porque chega tanta live no meu celular que eu não consigo dar conta. Não consigo dar conta. Olha, essa aqui é muito boa. Essa aqui é melhor ainda. Olha essa outra aqui. Eu não sei qual eu assista. Felizmente, fica tudo gravado. Olha que coisa linda. Você diz assim, não, eu vou assistir o Alberto depois. Agora não vou assistir o Haroldo. O Alberto vai ficar para amanhã. Você pode escolher o horário para assistir. É igual uma Netflix maravilhosa, espírita. Que é uma Netflix. Kardecflix, né? Dá para fazer um Kardecflix, né? É uma coisa maravilhosa. Rapaz, você pode ter a pessoa que você quiser, a hora que você quiser. Você olha, depois do almoço eu vou assistir uma palestra. Você vai lá e assiste. Eu estou vendo esse momento das lives assim como uma coisa incrível, porque, por exemplo, pessoas que não podiam ir na casa espírita, que estavam acamadas, hoje podem assistir uma live. Está doente. Está em casa, está acamado, minha mãe não pode ir porque ela tem problema na perna, não consegue... Em casa ela assiste. O outro que não pode ir porque o cônjuge não deixa, porque cria confusão para sair, bota o fone de ouvido, está limpando casa, está lavando roupa, está lavando louça, não é? Os homens, no caso, né? Os homens que fazem isso. Né? Estão fazendo isso. Ou as mulheres estão lavando o carro, estão consertando o telhado e estão ouvindo, né? Aquilo que a gente tem hoje produzindo dentro do movimento espírita. Isso é fantástico. Aquelas outras pessoas que dizem assim, eu tenho muita curiosidade, mas estou morro de medo de ir no centro espírita. Hoje pode. É mesmo, é verdade.
Né? Deixa eu ficar aqui. Ninguém vai saber que eu entrei na live. Não Se as vai. pessoas souberem, mas vai lá, é curiosa, entra e descobre que não tem nada de ruim, né? E ainda tem um quarto grupo, o grupo que não Ah, pode ir por conta da sua religião. Porque os outros têm medo entendi. de ir. Os outros não podem, porque existem sacerdotes, existem obreiros de outras doutrinas. Esse eu não posso não Uhum. ser. Até tinha vontade dessa palestra aí sobre o filho pródigo. Eu queria ver o que esses caras falam para eu aproveitar lá na minha igreja. Não dá para eu ir no centro Uhum. espírita assistir. Não dá, cara. Não dá, não tem como. Mas aí na live, ele aqui anota, isso aqui ficou bom, isso aqui eu vou usar lá no meu culto. Dá para fazer, a gente pode aproveitar muita coisa. Então, é um momento novo, extraordinário. A gente está produzindo tanto conteúdo, mas tanto conteúdo. E bom, eu tenho visto muita coisa boa sendo produzido. Uhum. Estudo de obras, análises interessantes, sabe? Muito boas têm sido feitas. Isso é muito legal. Agora, o grande questionamento é na reunião mediúnica mesmo. Porque os Certo. estudos e a evangelização, eles estão sendo feitos por live, o pessoal está segurando legal. E a mediunidade? Como que eu vou fazer? Porque, olha, eu tinha a prática da mediunidade, eu tinha que ir para o centro espírita, eu tinha que me organizar para ir. E agora, como que eu vou fazer? De que maneira que eu vou lidar com esse conflito que eu tenho hoje? Porque eu quero ir, mas o pessoal não me deixa. O nosso grupo é pequeno, a gente está todo. Se alguém desencarnar, ninguém vai processar o centro espírita. Abre a porta, deixa a gente entrar, porque os espíritos precisam ser atendidos. E aí, quando fala de mediunidade, existem uns pontos que as pessoas gostam de tocar. O ponto número 1 é: os espíritos precisam ser atendidos. A gente precisa atender os espíritos. Porque se fecha a reunião mediúnica, como é que vai atender os espíritos? Precisa atender os espíritos. O segundo ponto que as pessoas comentam muito sobre a questão da mediunidade é: e eu, como é que eu fico? Porque eu preciso do centro espírita para poder dar vazão desse monte de perturbado que se encosta em mim, para ir chegar lá, atende, pronto, aí eu volto para casa melhor. Então não dá para eu ficar um ano em casa trancado sem dar uma comunicaçãozinha, preciso dar pelo menos meia comunicação para dar uma aliviada na perturbação que eu sinto. Essas questões são Entendi. muito É tipo assim, sem centro espírita não tem equilíbrio. Com centro espírita eu me Aí equilibro. fica Sem centro bom. espírita não tem equilíbrio. É mais ou menos isso, né? Entendi. É, É que as pessoas elas trazem como uma crença, por exemplo, né? a crença, a primeira dessas questões é sobre o atendimento das pessoas que precisam ser socorridas na reunião mediúnica. Como que vai Uhum. ser? Como que eu vou atuar? Porque, olha, eu tenho que dar a passividade, porque é a hora que a gente tem para atender desse tempo de Covid, tanta gente desencarnando, precisando de uma orientação, e o centro espírita trancado. Esse era o momento que a gente mais devia estar aberto para dizer para os espíritos que eles já desencarnaram, estão no mundo espiritual. Então, existem muitas questões levantando o fato de que as casas não poderiam estar fechadas para poder socorrer os espíritos que desencarnaram. É um Galahá, raciocínio. nós estamos falando de uma mentalidade, tipo, assim, como se a linguagem fosse, nós estamos sendo omissos, é isso? Seria a mensagem Nós que as estamos pessoas sendo estão falando? omissos. Estamos sendo omissos nesse momento e tal, seria isso, né? Nós estamos, na verdade, faltando com a caridade. Porque nunca se Uhum. precisou tanto atender espírito, e a gente está nesse momento com o centro espírita fechado, com medo de desencarnar. Então, vamos lá. Esse Vamos lá. raciocínio é um raciocínio bonito, porque demonstra preocupação com o próximo, e não pode ser desconsiderado, porque o que está movendo as pessoas nesse pensamento é a vontade de ajudar. Existe a boa Então, intenção, né? não é por vaidade, né? Porque, gente, o povo está precisando de ajuda. Tem que ir para lá para o centro para Uhum. ajudar. E se você for pensar, existem 2 pontos que são muito importantes. O ponto número 1 Uhum. é que antes do espiritismo acontecer na Terra, já se atendia a espíritos. Já se Uhum. atendia. Não se passou a atender os espíritos na forma de atendimento espiritual aos espíritos por conta do espiritismo na Terra. Isso sempre Sim. existiu. Sempre aconteceu.
E as pessoas dizem, mas se sempre aconteceu, os espíritos são capazes de fazer o trabalho de socorro daqueles que desencarnam. Não há uma necessidade imperiosa que exista o trabalho da Terra para atender os espíritos, porque os espíritos assim podem atuar sem a necessidade da nossa ajuda. Tanto que a obra Poderíamos agora... ver isso nas obras de André Luiz? Várias obras de André Luiz mostram isso? Poderíamos considerar isso? Eu poderia considerar, inclusive, na última obra do Divaldo, Nos Rumos do Mundo de Regeneração, que ele diz que veio uma leva enorme de espíritos para a Terra, no período da pandemia, exatamente para prestar socorro. Para quem? Para os desencarnados, para os hospitalizados, para as famílias, para governantes, para cientistas e para as equipes médicas que estão nos hospitais. Então, você tem uma quantidade enorme de frentes de trabalho, e os desencarnados são mais uma dessas frentes que são apresentadas. Então, existe um grupo de espíritos específico para atender esse pessoal. Não há necessidade que nós assim atuemos. Então, se é assim, então eu nem vou mais para a reunião mediúnica, porque já que não é necessário, então eu não vou fazer. Ela é necessária para nós, porque é no trabalho de socorro do outro que eu me auto-percebo. Sim. Às vezes, eu estou em casa, na minha família, com um grave problema de partilha de uma herança. Eu estou com tanto ódio do meu irmão, porque meu pai desencarnou e ele está querendo pegar a metade da herança e eu vou fazer uma boa com ele, eu vou dar um balão nele, vou ficar com tudo para mim, porque ele é muito egoísta. E aí eu vou me antecipar e vou puxar para mim. Então, eu estou na reunião mediúnica com meu coração cheio de ódio, com uma vontade de pegar tudo para mim por causa dele. Chega lá, quem se manifesta? Uma entidade desesperada. Porque fez isso na Terra. Então, quando eu olho, é como se eu estivesse olhando no espelho. Meu Deus, sou eu. Esse cara sou eu. Fica assim, igual aquela música do Roberto Carlos, quando o espírito se manifesta, entendeu? O cara olha e diz, esse cara sou eu. Esse cara sou Verdade. Eu. Essa história é minha, então, a história da mágoa, a história do desejo de vingança. Então, eu me enxergo nas comunicações mediúnicas e esse trabalho da mesa, ele é, na verdade, para o meu processo educacional. Eu sou o grande beneficiado dessa dinâmica. Então, o primeiro beneficiado sou eu. Se o trabalho estiver suspenso, eu realmente perco o benefício de poder ver, mas as obras estão aí escritas, a gente pode buscar nas obras. Mas esses espíritos não deixarão de ser assistidos, porque nós temos uma equipe para fazer isso. E há um segundo ponto. As obras de André Luiz estão cheias desses fatos, e as obras de Manuel Filomeno também. Durante a noite, quando todo mundo desdobra, os médiuns vão todos para o mundo espiritual para realizar as reuniões mediúnicas. Então, se houver a necessidade de um fluido mais denso, mais próprio dos encarnados, você pode ser chamado para uma reunião no mundo espiritual, para conversar lá, servir de médium para espíritos. E as pessoas dizem, médium, como que médium no mundo espiritual? Mas por que isso? Os médiuns no mundo espiritual, eles atuam para fazer um trabalho duplo. Primeiro, trazer as informações do mais alto, de entidades muito elevadas, para que a gente registre no mundo espiritual e repasse para um plano mais baixo. E segundo, auxiliar o trabalho de manifestação das entidades. Espírito no mundo espiritual que se manifesta no mundo espiritual. O médium acopla nele, e como ele está acoplado no médium, o médium ouve o que o doutrinador fala, então ele passa a registrar na sua mente o que foi dito, e o espírito que está vinculado a ele ouve o que está sendo dito. Há um processo de doutrinação muito mais efetivo, porque ele não tem como fugir, porque ele pode estar muito fechado em si. O doutrinador fala, não tem nada a ver isso aí, não. E ele não se abre, mas se ele passa por um fenômeno de acoplamento, Sim. O médium faz o trabalho de ser o ouvido dele, e ele automaticamente sai mais mexido. E uma segunda razão
é porque o médium, ao promover a conexão, abranda a agressividade dele. Ele sozinho poderia estar parecendo uma fera, mas como ele entra em conexão com o médium promove uma espécie de abrandamento da agressividade que você consegue ser mais efetivo na doutrinação. Então, isso pode ser feito no mundo espiritual. A gente pode fazer, eu não preciso obrigatoriamente... Me preocupar se isso tenha que ser feito só aqui, né, neste plano, né? Além do que, quando a reunião mediúnica está aberta, isso não deixa de acontecer. Nós continuamos com esse trabalho permanente de atendimento espiritual. Então, muitas pessoas levantam a hipótese de que os grupos têm que estar abertos porque as reuniões mediúnicas têm que acontecer, porque tem que socorrer as pessoas. Para essa pergunta, a resposta é: os espíritos atuam e nós podemos fazer através do período do desdobramento durante o sono. Mas há uma segunda questão. A segunda questão diz respeito ao seguinte: sim, mas eu estou muito perturbado. É na reunião mediúnica que eu dou uma aliviada, porque na véspera da reunião mediúnica eu já começo a ficar irritado, porque tem umas entidades que se conectam comigo, quando eu chego na reunião, elas dão logo passividade. Então, essa coisa eu preciso de ter uma reunião para resolver. Aí entra naquilo que você estava falando, quando você disse que as pessoas querem ser médium na mesa, e a gente tem que ser médium na vida. Essa é a grande diferença. Tem que ser na vida. Aí o cara faz assim, os espíritos se vinculam a mim, eu preciso da comunicação, só que quando o grupo mediúnico está aberto, essa vinculação realmente acontece, porque vai ter a reunião mediúnica, então os mentores facilitam essa conexão. Mas se não vai ter a reunião, quem é que está conectando esse espírito perturbado? Os mentores não são, porque eles não são eles irresponsáveis. Não são negligentes, né? Lógico. Seria uma irresponsabilidade. Não, deixa conectar, mas ele não vai poder. Então, quem está conectando somos nós. É a nossa imperfeição moral, que a gente tem que se disciplinar. Então, é um tempo lindo que a gente está vivendo, em que você está sendo chamado a um testemunho como nunca fomos. E é interessante isso, né? Porque como a mente ela se estabelece a partir da força do pensamento, né? Então, se uma pessoa ela fortalece uma crença que ela precisa, né, ir numa reunião mediúnica fisicamente para atender um espírito, ela fortalece o acoplamento com esse espírito, ela mesma. Então, é como se justificasse. Eu preciso ir, o espírito se aproxima, agora sim, ó, tá vendo, gente, como eu preciso? Olha aí, ó, eu não tô bem. E aí vem um ciclo que faz um looping, que reforça, né? Eu queria, era o meu desejo, o espírito veio, reforça o meu desejo, reforça uma crença, e aí eu digo, tá vendo, ó, não adianta, não sai, não vai embora, é porque não tem reunião mediúnica, mas não é. É porque eu estou gravando, eu estou, entre aspas, né, acoplando ele, fazendo esse processo de aproximação mental com esse espírito, inclusive por crenças como essa, talvez. Seria assim também? Sem dúvida, é esse mesmo que é o raciocínio, Afra, exatamente esse. Sou eu que faço para depois me vitimizar. Eu faço um movimento para depois dizer, olha, eu preciso, gente, olha como é que eu estou. Entendi. Quando a gente já tem... Que estranho, né? A vitimização espiritual, né? Vitimização, obsessão, né? E acoplamento. Como que essa questão é interessante? Dá um seminário isso aí. A gente vai se alimentando disso. A gente vai se alimentando disso. E quando a pessoa conversa com pessoas que são não médiums ostensivos, aí diz assim, é porque você não é médium, que se você fosse, você vê como é difícil. Realmente é difícil, exige disciplina, mas essa disciplina é para médiums e não médiums. Nós estamos vivendo um momento de profunda disciplina, sabe? E a gente tem umas perguntas aí para fazer, mas eu quero só fazer um comentário antes da gente terminar essa nossa parte. É que tem muita gente que está dizendo assim, tô louco para dar passividade, mas a reunião mediúnica não está acontecendo.
Estou doido para poder exercer minha mediunidade, mas eu não estou porque estou aí preso. Não consigo. E não está percebendo que está sendo médium nas redes sociais, destilando ódio, agredindo pessoas, ofendendo os outros, multiplicando notícias falsas, dividindo pessoas, agredindo a reputação dos outros, aproveitando o recurso da internet para promover um processo de perturbação nos outros e em si mesmo. A pessoa fica lendo notícia, lendo e ficando cada vez com raiva. Ele não está percebendo que ela está sendo usada pelos espíritos para esse tipo de perturbação, que isso, no fundo, é um grande fenômeno de arrastamento nosso numa direção equivocada, que nós estamos sendo muito mais médiuns nos dias atuais do que no passado. Quantos de nós estamos enlouquecidos com entidades perversas acopladas nas nossas mentes, nos sugerindo um pensamento de desamor? Quando hoje o Brasil vive um processo de polarização tão grave do ponto de vista político-partidário, é muito importante que a gente perceba que, independente do lado ao qual você queira estar, se você odeia alguém, você não pode estar certo, não está a serviço do bem. Quem odeia não pode estar a serviço do bem. Se eu tenho raiva, se eu tenho ódio, se eu tenho vontade de esganar o outro, eu não posso estar a serviço do bem. O bem não se serve das armas do mal. Então a gente precisa, nesse momento, o grupo mediúnico está fechado, não tenho como exercer a mediunidade. Tem. Vá para as redes sociais e seja médium da consolação. Que tem de famílias precisando de uma gota de consolo com relação à desencarnação dos seus entes queridos é imenso. Todos os dias, centenas, milhares de pessoas no Brasil estão desencarnando por dia. Não é possível que a gente não perceba que existem famílias desesperadas pedindo por uma gota do conhecimento que a gente tem. E o que a gente tem feito dos nossos dias? Nós viramos de costas para a possibilidade de sermos úteis, de usarmos o nosso tempo e os nossos recursos tecnológicos para ajudar os que padecem, para fazermos a disseminação da raiva, do ódio, do desamor, da divisão. Então, a grande pergunta é, quando nós fazemos isso, nós estamos a serviço de quem? Porque a serviço do bem, eu tenho certeza que nós não estamos. Eu não estou dizendo para a gente ser alienado politicamente, mas que a gente não multiplique o ódio e que a gente perceba que nunca a nossa humanidade precisou tanto de amor. Nós nunca precisamos tanto da informação da imortalidade da alma como nos dias atuais. Nós nunca precisamos tanto da certeza da fé como nos dias atuais. Então, nós estamos sendo chamados a divulgarmos aquilo que a gente sabe, que existe uma proteção espiritual, que existe uma razão para que as coisas aconteçam, que a vida continua, que os nossos entes queridos estão vinculados a nós. Nós precisamos ser médiuns dessas mensagens, sem fanatismo, mas ser médios dessa mensagem, ao invés de nos tornarmos militantes do ponto de vista ideológico, de líderes que não nos pertencem, não são nossos líderes. A nossa única liderança é Jesus, ponto final, acabou, não tem outro. Então, nós não podemos eleger, de repente, outras pessoas para que possam ser aqueles que vão apontar para nós a verdade absoluta de todas as coisas. Nós temos que ter as nossas opções de vida do ponto de vista político, sim, mas todas as vezes que a opção que eu fizer resultar em que eu use de um punhal para atacar alguém, repense sua prática, porque o cristão não pode fazer isso. No dia que Pedro puxou a lâmina e cortou a orelha de Malco, o Cristo disse: Pedro, coloca a tua espada na bainha, porque todo aquele que lançar da espada, pela espada perecerá. Então, a gente está num tempo em que a gente precisa de mais disso. Nossos grupos mediúnicos colocar a espada na bainha, né?
Colocar a nossa espada na bainha, né, Larra? Eu acho que isso é tão profundo. Já chega disso, cara, já chega disso, isso já deu demais. Então, assim, você quer participar? Participe, mas participe levando, não é levando a política para dentro do espiritismo, mas levando o espiritismo para dentro da política, ensinando as pessoas a serem mais cordatas, a serem mais amáveis. Dá para você ter um engajamento político sem ser uma criatura enlouquecida, mas pensando no bem, pensando no amor. A gente precisa de pessoas de bem em todos os lugares, e o ambiente político também precisa de pessoas de bem. Sim. Então, a gente pode, até deve, um dever de cidadão isso, exercer um papel de mediunidade lá dentro. Ou a perturbação não existe lá dentro, não existe entidades perversas obsidiando os nossos governantes. Claro que existe. E a gente pode ser um desarticulador dessas loucuras. Então... Você está trazendo algo tão profundo que claro, transcende, né, só uma visão pandêmica, mas está dentro dessa visão pandêmica, vamos dizer assim, né? Está dentro do momento atual. Isso é histórico que você está trazendo, pela necessidade da união nossa entre os espíritas, de uma forma geral, porque está nos convidando, eu sinto agora, enquanto você fala, na sua fala, a aceitarmos um ponto que ele é assim, pelo menos deve ser para nós, um ponto capital, um ponto... Tem questões que precisam ser pilares, se elas não forem pilares, tudo ruim, né? Então, assim, para nós, o ponto central é o Espiritismo é o consolador prometido, não o debatedor prometido. Não é o explicador, ele não é o que vai fazer o crítico prometido, ele é o consolador prometido. Então, se eu aceito essa linguagem de consolador prometido, é nela que eu me firmo. Independente do que eu pense para cá ou para cá, é com Jesus que eu fico, porque ele é o consolador prometido. E aí você me abre com a sua fala toda uma questão de pensar sobre a diferença entre pensarmos como pessoas reencarnadas e começarmos a fazer um treino, Elahá, de pensarmos como espírito imortal. Porque aí é a questão, qual é o partido do espírito imortal? Qual é o partido que o espírito imortal tem? Né? Que ideologia ele vai seguir? O espírito imortal, ele vai seguir qual cultura? Né? Qual país? Qual posição? O espírito imortal veio para onde? A ideologia dele. Se a gente pegar aqui para o rasteirinho, vai desaparecendo. Você falou uma questão da reunião mediúnica do ponto de vista aqui, né? Da participação nossa. Olha que interessante. Que é o desenho, né? Imagina uma pirâmide que ela vem assim, ó, e ela toca, e aqui tem uma pontinha, pum. E depois essa pirâmide, ela é invertida e vai crescendo para cá, ó. Então ela cresce para cá, né? Toca numa pontinha e cresce para cá, assim. Imagina essa imagem, né, geométrica. Toda essa pirâmide aqui, ó, imensa, é o trabalho dos espíritos superiores antes de levar para uma reunião mediúnica. Aí toca numa pontinha bem pequenininha chamada reunião mediúnica entre os encarnados. Mas só que depois continua a pirâmide invertida com um trabalho imenso que eles fazem, levando os espíritos ainda numa outra dimensão de auxílio. E a gente acha que nós somos a pirâmide, nós somos a pontinha que eles têm a misericórdia de trazer, exatamente, de trazer para a gente poder participar e aprender. Né? Mas olha o tamanho do trabalho que acontece no mundo espiritual e que não necessariamente precisa dessa pontinha, porque aqui eles já estão fazendo. É realmente muito interessante o que você traz. Mas é muito importante, sabe, que a gente tenha a lucidez de que os centros espíritas podem estar até fechados para a reunião mediúnica, mas a vida não está para nós sermos médiuns da vida. A gente não deixou de ser médium da mensagem consoladora. E isso acontece tanto na sociedade como no nosso lar, em que a gente precisa ser
um disseminador do consolo, da harmonia, da paz, não é só no mundo lá fora, que a gente não é simplesmente alguém que veio para fazer uma tarefa no mundo. Nós viemos para fazer uma tarefa bem pertinho daqueles que dividem conosco a existência. Então, nessa dinâmica toda que a gente possui, é muito importante que a gente faça essas reflexões para que a gente não considere que apenas a reunião é que vai ser, de fato, o exercício prático da mediunidade. Acho que nós temos umas perguntas. Nosso amigo Rubens, isso, ele mandou aqui, ó, uma pergunta da Cátia Alessandra. É uma pergunta sobre mediunidade, sim, mas ela é diferente, ela vai falar de um tema que daria também uma outra live, mas talvez você consiga nos resumir aqui, que é essa questão, ó. Comunicação, manifestação de crianças em reunião mediúnica. Crianças que se apresentam perdidas e em sofrimento, ou seja, em situação de risco. É possível? Na verdade, está perguntando a manifestação do espírito, né? Que é na condição de crianças que se apresentam perdidas em sofrimento, ou seja, em situação de risco. É possível? Tenho conhecimento das comunicações das cartas de crianças através de Chico, mas com auxílios de entes desencarnados que ajudavam. Mas comunicação como espírito sofredor, estou bastante apreensiva. É uma pergunta interessante, porque ela está assim, como é que pode espírito, em tese, criança, que desencarnou, né, numa idade de criança, porque o espírito não é nem criança, nem idoso, o espírito, no seu processo de crescimento, ele é atemporal nesse sentido, mas ela está preocupada. Como é que pode uma criança ali se manifestar, sofrendo? Isso existe, isso não existe? Pelo que eu compreendi, foi essa a apreensão dela. Essa é a pergunta dela. O que a gente tem de típico dentro daquilo que a literatura espírita dispõe é que, primeiro ponto, não existe espírito criança, todos os espíritos são adultos. Então, ao promover um processo de desencarnação, a tendência é o espírito assumir essa condição de espírito adulto. Se o espírito é muito criança, muito pequenininho, ele tem uma tendência de ficar ainda um pouco criança do lado de lá e rapidamente retoma a condição de adulto. Se ele já tem um pouco mais de idade, ele mais francamente assume sua condição de ser um ser adulto. E o que a gente tem de informação é que esses espíritos, mesmo aqueles que estão como crianças, aqueles que estão no processo de readaptação, são espíritos que estão colhidos no braço da misericórdia, do amor, e que eles não ficam sozinhos. Então, são entidades que, nesse fenômeno de adaptação para o mundo espiritual, eles vão ter sempre tem uma instituição de acolhimento, como se fosse uma evangelização infantil, uma escolinha para acolher aqueles espíritos até o momento em que eles desabrocham para a condição de adulto e não ficariam sozinhos. Então, isso é o esperado, ou seja, falando para os nossos companheiros que estão nos ouvindo, as nossas crianças, quando desencarnam, não ficam sozinhas. Elas estão amparadas, elas estão assistidas, elas estão envolvidas num processo efetivo de socorro que não faz com que elas fiquem abandonadas. Ninguém precisa ficar preocupado achando, nossa, meu filho tinha 4 anos, desencarnou, quem está tomando conta aí está perdido no mundo espiritual. Não, as crianças são envolvidas, são acolhidas. Isto dito, vamos para as exceções. Nós temos no livro Libertação, se eu não me engano, é o capítulo 7º, um julgamento que acontece no anfiteatro, em que uma mulher é julgada em virtude de alguns delitos que ela cometeu durante a vida na condição da maternidade. Quem a julga, quem aparece como acusador, é um espírito na forma de um feto. Ele é um feto, arrastando a placenta. E ele aparece na reunião e a acusa. Mas não existe espírito feto, não tem espírito feto. Só que ele se coloca nessa condição em função do ódio que ele sente, ele se congela na condição dessa circunstância para promover medo, para impingir culpa na mulher. E nesse caso específico dessa mulher, ela não tinha feito nenhuma mudança, porque às vezes a mulher experimenta a questão do aborto, mas ela se revê, ela repensa, ela reanalisa a sua vida, não sou mais assim, refiz meu conceito.
E o objetivo da lei não é punir, mas educar as criaturas, não é punir ninguém. Então, ocorre que quando ela não se modifica, aí a lei pega ela mais pesada. Se ela se modificou, a lei tem outros instrumentos. E nesse caso, essa entidade aparece desse jeito. E nós encontramos num outro livro do Chico, não vou lembrar o nome dele agora, um caso, acho que é do Obreiro da Vida Eterna, que ele está andando na rua e acontece uma chuva. Aí uma série de entidades sai correndo para se esconder da chuva e tem umas crianças que elas entram numa casa rica e ficam pulando no sofá, porque elas não tinham sofá quando adultos, estão pulando no sofá, curtindo o sofá. E aí você vai ver o seguinte, que as crianças que têm uma determinada condição de equilíbrio das suas condições espirituais, elas estão evidentemente guardadas e protegidas. Mas nós temos muitos espíritos perversos, extremamente cruéis, travestidos como crianças. E perdidos hoje na droga, no crime, na violência, porque são entidades profundamente perturbadas e que, desencarnadas, se assustam com a realidade espiritual porque não estão entendendo o que está acontecendo. Se na reunião mediúnica aconteceu uma entidade que se manifesta como criança em processo de sofrimento, ela certamente vem desse grupo de entidades que está ligada ao processo do desequilíbrio e que, mesmo na condição de ter uma infância, é alguém que está precisando de ajuda. O que fazer para doutrinar? Conduz aquela criança, espírito, para a escola. O diálogo tem que ser, olha, vamos colocar você, uma tia vai cuidar de você. E aí, tenta levar esse espírito. Pode ser que ele reaja, que ele não aceite, que ele não queira, porque ele quer ficar livre, ele quer ficar na rua, ele quer brincar, ele quer ir para a festa, e a tia não vai deixar. E aí você vai começar a perceber que por trás daquele choro, daquela fragilidade, nós temos também um espírito arredio ao processo da disciplina e que pode estar justificando essa condição em que ele está adorando ser uma criança, porque no mundo espiritual ele não tem as responsabilidades de adulto. Ele está escondido atrás dessa capa para não assumir as condições das responsabilidades que ele tem. Os mecanismos mentais, né, que nós utilizamos, que aqui fica fechado, né, em nossa massa corporal, no mundo espiritual é muito vivo, né, e tudo isso se mostra de uma maneira muito intensa, energética, vibracional, né, então aqui nós ficamos retidos, mas se nós não trabalhamos o nosso interior, nosso modo de pensar, nosso modo de agir, nosso modo de sentir, realmente isso vai como uma frequência lá, naquilo que é completamente despido, né? Completamente claro, evidente, do que acontece no nosso interior, né, Lahai? Realmente isso é um fato. Tem uma animação agora recente da Pixar, chamada Soul, Alma, não sei se você já viu. Cheguei a ver. Eu vi esse desenho. E tem um personagem lá que é o 22, que é uma alma que não quer renascer, não quer. E você vê que ela é uma criança, ela tem toda a personalidade de uma criança, mas quando ela se entristece, quando ela rompe os vínculos de afeto, ela vira um verdadeiro monstro. Ela vira um ser horrível que as pessoas têm medo dela. Mas, estou fazendo um spoiler do filme, mas o personagem central, o protagonista que se vinculou a ela por afeto, não tem medo da agressividade dela e fura aquela bolha de negrume assim que tem, que impede que você acesse. Quando ele rompe aquela barreira, lá no íntimo daquela coisa horrível, monstruosa, agressiva, tem uma criança que está chorando e ele vai, colhe ela no colo. Ali o filme é tudo, aquela cena é tudo. Então é mais ou menos interessante isso. Como foi bem retratado numa questão realmente, né, que a gente vê nos livros. Tem questões ali que mistura, claro, a ideia do criador e tal, mas tem certas cenas que você fala, olha, isso aqui é isso aqui mesmo, né? Aí você vê que por trás de todo ser agressivo tem uma criança que chora. É verdade. Tem uma outra pergunta aqui de Uberlândia, Minas Gerais, é da Marlene Rosa, pelo jeito. Como os médiuns não ostensivos podem reconhecer suas faculdades
e trabalhar em prol dos espíritos necessitados, encarnados e desencarnados. Eu não vou lembrar o número do capítulo, mas no livro Opinião Espírita, eu vou chutar o número, acho que é o número capítulo 18. É um capítulo que dá 10 itens de como você identificar como que os espíritos podem estar influenciando você, mesmo você achando que não é espírito. Aí, você tem ideias que você percebe que não são suas, essas ideias vêm na sua mente. 2, você tenta pensar outras coisas, mas aquele pensamento volta. 3, aí ele vai relacionando para você fazer, aí ver se você fecha a cartela ou não. Então, como que os médiuns não ostensivos podem reconhecer as suas faculdades? Fazendo uma leitura dessa página, você diz, olha, isso aqui são instrumentos que eu tenho. Mas, independente daquela página, basta olhar em redor de nós. Uma sociedade que chora, que lamenta, que com um número crescente de depressivos. Por que nós temos tanto depressivo no mundo hoje? Porque nós perdemos a confiança em Deus. Nós perdemos a certeza de que alguém nos cuida. Então, a sensação do vazio existencial não há um propósito para a vida. Então, as pessoas não veem sentido de existir. Por que eu vou existir? Eu sou só corpo. Vai vir a morte, vou ficar velho, vou ficar doente. Por que eu vou fazer isso? Porque não sabe a excelsitude do existir. Então, o médium não ostensivo, ele pode ser o veículo dessa mensagem para os depressivos, para os ansiosos, para os estressados, para as pessoas que perderam a fé, estão vivendo o processo do vazio existencial, e fundamentalmente para aqueles outros que, em função dos desencarnes coletivos que estamos vivendo, estão se perguntando o que está acontecendo, onde estão os meus parentes. Hoje mesmo, conversando com um colega de trabalho, ele me disse, esta pandemia já me levou 2 irmãos. Perdi um em 2020 e há 10 dias atrás perdi outro. Então, como está a cabeça de uma pessoa que perde 2 irmãos num único intervalo de tempo tão curto? Como estão os pais que vivem uma experiência desse tipo? E nós temos a chave, Marlene, que pode nos ajudar a ser muito mais efetivos na sociedade. A gente precisa fazer aquilo que o Afro estava falando. Coloca a espada na bainha e vai socorrer os que estão padecendo. Nós estamos sendo muito iludidos, nós estamos profundamente perturbados, porque a gente não percebe que a gente tem um tesouro enorme, a gente largou o tesouro fora para estar brigando com os outros. Quando o nosso papel agora era estar usando o que a gente sabe para auxiliar as pessoas. E olha o que a gente está fazendo com a gente, estão ficando tudo doido, maluco. E assim, se o meu comportamento é em tudo semelhante ao das pessoas que não conhecem o que eu conheço, qual é a conclusão? É que o conhecimento que eu tenho é vão, porque o conhecimento não me fez diferente das pessoas que não sabem o que eu sei. Está na hora da gente acordar, está passando da hora da gente acordar e dar uma efetiva contribuição na sociedade. Então, o que fazer, portanto, nesse processo de conhecimento, de reconhecimento das faculdades? Dar uma passada nessa mensagem e depois verificar, olhando em torno de nós, como o conhecimento espírita pode levar uma gota de consolo e de paz para os sofrimentos que estão bem pertinho da gente. Não precisa sair pelo mundo pregando, só pertinho, fazendo para você, cada um onde está, fizer o papel de socorrer do seu grupo social, vamos fazer uma mudança na sociedade. Estamos falando aqui de faculdades morais, né, amigo? O reconhecimento de faculdades morais. É disso que a gente está com sede, né? É desse sentido existencial que a gente tem visto as pessoas. E quem tem sentido o Consolador Prometido tem sentido nesse âmbito. No âmbito das faculdades morais. Eu quero descobrir como me tornar uma pessoa mais pacífica, mais serena, mais amável, mais mansa. Eu quero ser alguém que ama mais. Quero produzir de em torno de mim, comigo
e aqueles que convivem comigo a arte de saber aproveitar cada fase do meu momento. É um momento, sabe, Elahá, da gente aprender a deixar a espada e segurar o cajado. Tá na hora. A gente ficou segurando a espada por muito tempo, por reencarnações. É sempre a batalha, sempre eu estou com a razão. E o cajado não. O cajado é a jornada do peregrino. O cajado faz a gente querer subir uma montanha sagrada, né? A espada quer descobrir aonde está o inimigo. Quem fica com a espada fica com o inimigo nesse sentido, né? É claro que é diferente do sentido do que Jesus disse: eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada, mas a espada no sentido de discernimento. Aquilo era uma outra forma. Aqui eu estou falando da espada no sentido dessa alma guerrida, dessa alma briguenta, que o Espiritismo veio para nos ajudar a dissolver mesmo, a fazer com que nós sejamos aqueles que estão nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Você vê que, por exemplo, na mensagem sobre os bons espíritas, tem uma perguntinha depois da mensagem assim: entre aqueles que estavam, que serviam, os que se transviaram, como vamos saber aqueles que estão no bom caminho? Aí diz: reconhecê-los-eis pelo amor ao próximo, pela caridade, pelo esforço que eles fazem em divulgar o bem. Então, se a gente está em dúvida se a gente está certo ou errado, quem é que está certo? Olha e vê quem está pregando o bem e o amor. Quem não estiver disseminando o amor, não está no caminho que era o que deveria estar. É simples para a gente descobrir. Nós vamos até 21 horas, meus amigos, que é o combinado. Temos ainda um pouquinho de tempo com o nosso Elahá aqui. Já são 8h50. Mas tem uma pergunta aqui, tem boas perguntas. Em Brasília, 9h50. Isso, em Brasília, 9h50 e 8h50 aqui em Mato Grosso e Rondônia. Tem uma pergunta do Daniel Rosa, que é interessante, mas primeiro eu queria compreender a pergunta do Paulo Reiter. Acho que é isso, Walter Gelli. Wittergeli. Você conhece ele? Conheço. Conheço, Porque eu achei a pergunta aqui ele quer ir num ponto que eu acho que é interessante a gente trabalhar, e acho que vai dar para falar a pergunta do Daniel ainda assim. Ele coloca aqui, Afra Elahá, vocês entendem que essa profusão de lives irá permitir uma melhor uniformidade dos princípios espíritas e diminuir o espiritismo à la carte? Bom, vamos ter que ser bem curtinho para poder pegar a pergunta do Daniel, mas eu diria o seguinte: Paulo, a gente não deve buscar a uniformidade do espiritismo, mas a unificação, porque a uniformidade é todo mundo fazer exatamente igual, e aí a gente engessa o movimento. A gente tem que procurar a unificação. O que é a unificação? Esforços colimados na mesma direção, baseado em princípios únicos. Então, nós temos liberdade para criarmos como quisermos o movimento, desde que a base que estrutura as nossas ações estão apoiadas no mesmo conjunto de unidade de princípios. E as lives, elas vão servir, no meu entendimento, para que a gente possa fazer reflexões que a gente ainda não fez. Nós temos tido uma contribuição muito grande de companheiros que vão trazendo reflexões que a gente nem imaginava que existiam. E essas reflexões, elas vão passar por um momento como o que Kardec passou, dizendo assim: olha, isso é interessante, isso é bom, isso não é bom, isso é bom, isso não é bom. Então, como nós tivemos aí, desde 1983 até agora, em 2023 vai fazer 40 anos de estudo sistematizado, nós temos 40 anos de estudo da doutrina espírita para que esse mar de notícias que a gente está recebendo, a gente possa garimpar e dizer: essa mensagem é consentânea com Kardec, essa daqui não é. E nós descobrirmos novos valores dentro do trabalho de divulgação do espiritismo e identificarmos aqueles que, de certa maneira, acabam escorregando naquilo que deveríamos esperar do movimento espírita. Então, acho que vai ser muito útil
porque o movimento espírita maduro com os 40 anos de estudo vai tirar muito bom proveito da parte boa. É como de livro, tem muito livro ruim, mas o livro ruim chega, vende um pouquinho, depois ele desaparece, ninguém vê mais. Mas as obras clássicas, continuam aí vendendo. André Luiz, Emmanuel, Ivone Pereira, e sem comentar Kardec, né? Mas são obras que a gente vai continuar lendo por muitos e muitos séculos ainda. E o Daniel Rosa, então, ele traz aqui, a nós nos prepararmos com o momento de autoevangelização, né, antes do sono físico, merecendo integrar e sermos orientados por espíritos amigos em reuniões mediúnicas no plano espiritual. É que como ficou a formatação da pergunta, talvez eu não entendi direito, mas me parece que ele está dizendo assim: então nós devemos nos preparar, né, com o momento de autoevangelização antes do sono físico, merecendo integrar e sermos orientados por espíritos amigos em reuniões mediúnicas no plano espiritual. Ele está fazendo, acredito, exatamente isso, Daniel. E a gente mantém durante o dia a disciplina, porque essa coisa de você passar o dia inteiro perturbado, vou dormir, vou ler uma página, porque eu vou encontrar os bons espíritos. Aí você até dá uma melhorada, porque na oração você deu uma conectada. Mas você passa o dia inteiro perturbado. Então, faça um esforço para, durante o dia, manter a conexão, para facilitar esses encontros no mundo espiritual. A oração antes de dormir ajuda? Muito, mas ajuda mais manter uma serenidade e não passar o dia inteiro com ódio de todo mundo em casa e, na hora de dormir, vestir a capa de santo e querer encontrar com os mentores. Lela, a gente já está terminando e, claro, tinha perguntas aqui também muito importantes. A gente pede que corações amigos se compreendam, que às vezes não dá para fazer, né, no tempo que temos, apesar do convite que acabei de receber aqui do Rubens, se a gente quiser ir até 22h30 de Brasília e tal, mas eu penso que nós vamos respeitar o amigo Elahá, que tem feito tantos compromissos, mantendo o nosso horário combinado. Mas, amigo, antes da gente fechar, fazendo só uma ponte dessa reflexão que o Paulo Gelli trouxe, eu tenho percebido algo que talvez isso tenha procedência ou não na sua percepção, quero dividir com você, porque é interessante a gente perceber que com a expansão dos trabalhos virtuais de divulgação da doutrina espírita, foi surgindo muitas pessoas desconhecidas com pensamentos extremamente interessantes. E isso, do ponto de vista histórico da doutrina espírita, é completamente novo. Porque antigamente eram as casas espíritas que apresentavam as pessoas que tinham, em tese, capacidade ou não de falar. A democracia da internet, ela falou assim: olha, isso aí não é mais com vocês. Estamos aqui. Vocês falam, vocês colocam, e de repente o movimento espírita foi se deparando, claro, com pessoas que talvez vão falando questões que não têm muito a ver com a doutrina, colocam muitas opiniões pessoais, e aí vem esse papel que você fala, kardeciano, né, discernimento. Volto ao ponto que nós estamos na mais profunda era do discernimento espírita mesmo, que estamos sim sendo chamados para isso. Porque tem aparecido pessoas que têm organizado ideias muito interessantes e que me parece que agora são centros que estão chamando essas pessoas. Quer dizer, eles estão vindo da sua autonomia, é o contrário, eles estão vindo da sua autonomia, da força das ideias, e o centro falou: mas que interessante essa pessoa que fala assim, que está trazendo, vamos chamar para a entidade é que decidia. Hoje a entidade está compartilhando com a força de uma pessoa que na internet está trazendo. Eu tenho percebido isso. Você também, amigo? Percebo isso e percebo também que aqueles que levantam ideias que colidem com o que se esperava que fosse dito, param de ser chamados. Então, eles vão ficando mais encostadinhos. Eles não vão sendo convidados para novos eventos, e aí os espaços vão sendo preenchidos por aqueles que, de certa maneira, se predispõem a fazer um trabalho mais próximo daquilo que era o esperado em termos do conteúdo kardeciano. Aí você vai ter uma seleção natural. E como os centros espíritas tiveram esses tantos anos aí de estudo, as pessoas dizem: essa pessoa eu vou chamar.
Aí você vê a Uhum. quantidade. Eu perdi a conta das pessoas que eu conheci nesse período de pandemia, que são excelentes oradores, pessoas incríveis que eu tive a chance de assistir, de ver. Assim, a gente tinha um elenco aí, até numeroso, mas que enchia 2 mãos, 4 mãos. É. Agora eu não tenho mais mão para contar quantas pessoas boas eu vi surgir. Impressionante. Imagine o impacto que isso vai dar. Isso aqui eu trocando com você, tá, amigo? Só o impacto que isso vai dar positivo nos próximos congressos espíritas, né? Nos próximos seminários Nossa. espíritas, nos próximos eventos do movimento espírita do Brasil inteiro, que muita gente está vendo agora as novas formas de abordar, os pensamentos lúcidos de muitas pessoas, a troca que isso pode dar, o intercâmbio que isso pode acontecer entre os estados, né, entre as cidades. Amigo, a gente está numa era de muita mudança. E tem mais. Nunca nós tivemos uma divulgação tão extraordinária do Espiritismo, porque nós pegamos um período em que as pessoas estão secas pela informação da imortalidade, estão loucas por um consolo, e o Espiritismo Consolador pode fazer isso. Conversando com a Sâmia essa semana, ela estava dizendo que a gente deve esperar para os próximos tempos, assim que a pandemia acabar, uma corrida às casas espíritas, porque existe muita gente que conheceu o Espiritismo agora e que, quando a pandemia passar, vai procurar as casas. O nosso trabalho vai crescer muito a partir do momento em que a pandemia acabar, porque nós vamos ter muito mais pessoas em busca desse conhecimento. E aí, o virtual também não vai parar, né? Nós vamos continuar tendo os presenciais e o virtual vai continuar acontecendo. E aí entra um ponto, hein, meu irmão? Como Bezerra já estava nos preparando há anos. Veja, que você está trazendo... O que me veio foi a imagem dele. Porque imagine agora, com o advento da entrada de tantas pessoas nos centros espíritas, quais são as pessoas que vão ficar nos centros espíritas? As que se sentirem irmãs acolhidas, os centros que forem fraternos, os centros que forem amorosos, ou seja, os membros, né? Não sendo os membros, que forem fraternos, amorosos, que abraçarem, que consolarem. As pessoas vão dizer, aqui agora eu encontrei. Porque senão aquela história, eu vou, me deparo com a parede de... Espíritas amai-vos, espíritas amai-vos, espíritas instruí-vos. Depois, aí o que a gente está vendo? O advento da internet, expandindo a divulgação da doutrina espírita. Ok, o que eles estão fazendo? Espírita instruí-vos. Mas preparem, porque tá na hora, vai virar o momento do espíritas amai-vos. Quando eles chegarem na porta do centro espírita, não é espírita instruí-vos que eles vão buscar, é o espírita amai-vos. Faz sentido, amigo? Totalmente, Afro. Verdade. Coisa linda, não é? A gente poder fazer esse trabalho. Nós estamos vivendo um momento muito mágico. Eu, particularmente, acho que essa é a encarnação mais importante que a gente já teve. Imagina, você nascer num país como o Brasil, com toda essa liberdade, de posse de uma mensagem como o Espiritismo, num período de transição planetária, para você poder trabalhar. Oh, que show! Com a tecnologia toda na mão. Oh, coisa boa, né? Oh, meu Deus, graças a Deus a gente está conseguindo ficar aqui por enquanto, né, amigo? Que bom, né? Vamos indo. Vamos até onde Deus permitir. Mas eu acho que a gente chegou em nossa hora, são 21 horas, e como nós somos aprendizes da disciplina, né, que é fundamental, uma virtude fundamental, nós vamos pedir que o nosso amigo Elahá possa fazer a nossa prece final, nos conduzindo com seu coração generoso a todos nós, antes agradecendo a participação de todos, antes agradecendo profundamente o convite que nós recebemos, né, de estar mediando aqui em nome da nossa querida Casa Espírita Irmã Sheila, tá? Muito obrigado aos irmãos da Irmã Sheila, muito obrigado, Vanessa Carrara, você que veio representando a Irmã Sheila e nos colocou como mediador essa noite, a minha irmã Nilbe, que fez o convite pessoalmente para mim, e ao meu irmão Elahá. Quando eu fiquei sabendo que eu ia ser mediador do meu amigo Elahá, vendo novamente, porque nós fizemos uma live recente que eu fiquei extremamente emocionado, eu falei, é uma alegria. Um
beijo para a Sâmia, sua esposa, que é uma alma daquelas das mais sensíveis que a gente conhece. Tá? Muito obrigado. Vanessa, pode aí conduzir para o nosso Elahá. Profundamente agradecidos. Agradecidos a você, Afro, e a você, Jorge, pelas reflexões dessa noite. Realmente profundas reflexões que vão nos auxiliar na condução das nossas casas daqui para frente. Gratidão a vocês, gratidão também a Web Rádio Fraternidade e a TV Secal, que estão conosco essa noite. Gratidão, que Jesus continue abençoando a cada um de vocês. Nós vamos fazer a nossa prece? Isso. Então vamos orar. Querido Senhor, sabemos que existiam muitos espíritos mais capazes do que nós. Sabemos que entre aqueles que tu poderias ter designado para estar entre os homens, vivendo esses tempos tão tormentosos, tu poderias ter escolhido muitos outros, que teriam muito mais capacidade de fazer o trabalho que fazemos. Mas tu apostaste na nossa condição de podermos ser úteis na sociedade em que vivemos. Por isso te rogamos que tu nos ajudes a corresponder à aposta que tu fizeste nas nossas almas, para que nós consigamos retribuir a tua forma de nos tão misericordiosamente nos escolheres, que nós possamos viver entre os homens, de maneira a devolvermos a ti, de alguma forma, um pouco do investimento que tu fizeste nas nossas almas. Não deixe assim, portanto, Senhor, que nos percamos nos labirintos lodosos que o mundo possui, que nos esqueçamos daquilo que aqui viemos fazer, que nos esqueçamos, Senhor, da necessidade de disseminarmos a paz e o consolo em torno de nós. Torna-nos assim, arautos da tua verdade, médiuns das tuas consolações, para que nesses tempos de pandemia, com as portas do centro espírita fechadas, nós descobramos que o mundo é o verdadeiro centro que temos para atuar. Convoca os nossos corações para o trabalho efetivo na sociedade, para que não mais fiquemos encerrados nos nossos templos religiosos, mas descubramos efetivamente que a convocação do socorro se encontra do lado de fora das casas que nos acolhem. Dá, assim, a todos nós a compreensão de sermos úteis, de sermos amorosos, de sermos capazes de distribuirmos amor e consolação na sociedade em que vivemos. Para que a mediunidade, expressas pelos inúmeros canais que tu nos concedeste, dê a cada um de nós a força e a capacidade de sermos elementos que ajudam na construção do mundo novo. Obrigado, assim, Senhor, por essa oportunidade bendita. Que as tuas bênçãos estejam sobre todos nós nesta noite. Que tu abençoes o nosso movimento espírita do Mato Grosso. Que tu abençoes o movimento espírita do nosso Brasil e do mundo. E que as tuas bênçãos se derramem sobre a nossa casa, irmã Sheila, para que ali haja sempre paz, harmonia e profundo amor entre todos aqueles que ali militam. Que as tuas bênçãos estejam sobre nós, Senhor, e a tua graça nos acompanhe hoje e sempre. Gratidão.